Radamés Manosso aqui em Curitiba. Estou gravando este vídeo em período de eleições municipais, então a pergunta do vídeo é a seguinte: o que torna uma cidade um local agradável, um local bonito em que um visitante observa a cidade e diz: olha, gostei daqui, se possível gostaria até de morar nesta cidade? Eu vou dar aqui 20 requisitos que transformam uma cidade em um lugar bonito, agradável, uma boa cidade para viver. Vou focar nos aspectos urbanísticos e você que está assistindo pode fazer um teste em relação à sua cidade. Vai contando os pontos aí que sua cidade vai fazendo. Cada vez que a sua cidade atender ao requisito que eu vou citar aqui, você conta um ponto. E no final, basta ir ali na descrição do vídeo e conferir em que faixa está a sua cidade, naquele local onde você mora. Sem delongas, vamos lá aos 20 requisitos. Questão número 1, escala humana. Esse é um conceito urbanístico que diz mais ou menos o seguinte: a cidade não deve ter um tamanho exagerado, os prédios não devem ser gigantescos, não deve ter viadutos enormes, não deve ter avenidas gigantescas, onde o cidadão se sente oprimido, ele se sente insignificante, né? Escala monumental, escala gigantesca estraga a cidade. Tem até um urbanista lá que definiu da seguinte maneira: uma cidade tem escala humana quando o cidadão que está no prédio mais alto, lá no alto, grita para o que está na calçada e ambos conseguem conversar porque um enxerga o outro. Então essa é uma cidade que tem escala humana. Segunda questão: deslocamentos máximos de 30 minutos. Ou seja, você pode ir de um ponto a outro da cidade, usando aí o meio de transporte mais rápido, e você não vai consumir mais do que 30 minutos da sua vida. Cidades muito grandes, muito espalhadas, as coisas ficam dispersas pela cidade, então você vai gastar muito tempo da sua vida com deslocamentos, né? Deslocamentos muito exagerados e longos estragam a cidade. Requisito número 3, densidade agradável, é o que lá em inglês chamam de gentle density. O que quer dizer isso aqui? É que você andando pelas ruas da cidade, você não vai cruzar ali com um monte de gente, você não vai ficar se acotovelando com as pessoas, não tem uma densidade exagerada de pessoas, muita gente circulando e se batendo cabeças é ruim para a qualidade de vida. Da mesma forma, o trânsito não deve ter engarrafamentos, excesso de veículos circulando, e o contrário também não é desejado. Uma cidade praticamente vazia, desértica, com ruas vazias, dá uma sensação ruim de que ali a cidade não tem vida, é uma cidade fantasma. Então os excessos têm que ser evitados, a densidade média ali, ver pessoas na rua, ver carros circulando, sem excesso, é agradável, traz qualidade de vida. Questão número 4. Espaços públicos agradáveis. O que quer dizer isso aqui? Que uma cidade que só tem rua, prédio, casa e mais nada, é uma cidade árida, é uma cidade que não é bonita aos olhos, não é agradável. O que é preciso para enriquecer essa cidade? É preciso espaço urbano, é preciso praças arborizadas, é preciso ruas arborizadas, boulevards, jardins, ajardinamento nas ruas, que a cidade tenha pontes, que a cidade tenha arcadas, que tenha galerias. Esses espaços públicos agradáveis melhoram a qualidade de vida da cidade. Questão número 5. Mobiliário urbano bonito e bem conservado. O que é mobiliário urbano? São as luminárias da rua, são o pavimento das calçadas, são os bancos da praça, são as floreiras que se coloca nas praças, enfim. O mobiliário urbano tem que estar bem conservado, tem que ser bonito de ver. Enfim, uma cidade com um mobiliário urbano bem conservado, ela torna-se mais agradável para se viver. Questão número 6, arquitetura bonita. Então a cidade tem que ter alguns alguns marcos visuais que chamem a atenção, alguns exemplos de arquitetura bonita, pode ser tradicional, pode ser moderna. A própria arquitetura
dos prédios mais convencionais, dos prédios menos destacados, também tem que ter ali um certo nível de qualidade. A arquitetura bonita traz mais vida, deixa a cidade mais agradável, mais bonita de ser visitada. Questão número 7, verde. A cidade precisa de verde. Estamos falando de parques, boulevards, praças, jardins, né? A cidade tem que ter alguns parques onde as pessoas vão lá no final de semana, quando querem fazer ali uma atividade física, quando querem simplesmente relaxar um pouco. O verde é fundamental para a qualidade de vida de uma cidade. Questão número 8, água. A água é importante na cidade e isso se retrata na forma de canais que passam pela cidade, rios, pontes, fontes, né, de praças, as fontes que jorram água fazem deixam a cidade mais bonita. E se a cidade for de litoral, obviamente, ter praias ali onde você pode passar uns momentos ali no final do dia ou no final de semana, qualidade de vida aumenta bastante onde tem água. Questão número 9, cidade amigável para os pedestres. É incrível como as cidades, principalmente as que têm desenvolvimento mais recente, elas foram projetadas para o carro, esquecendo da figura do pedestre. Cidades que têm qualidade de vida, realmente elas facilitam a vida das pessoas que andam a pé. As calçadas são amplas, tem os calçadões ali que são de tráfego exclusivo de pedestre. Esses calçadões geralmente favorecem o comércio, permitem que as pessoas usem o tempo de lazer ali num ambiente mais agradável. Você não tem nesses ambientes mais pensados para o pedestre calçadas estreitas, limitações ali para o pedestre ter que ficar se acotovelando numa calçada estreita. Cidade pensada para o pedestre é mais qualidade de vida. Questão número 10, o chamado zoneamento multiuso. O que quer dizer isso aqui? A TV muito o zoneamento específico. Naquele lugar só mora gente, naquele outro lugar só se faz comércio, num outro lugar só se faz indústria, no outro lugar só tem serviços. Então, quando a cidade tem aquele zoneamento exclusivo, quando bate 6 da tarde o comércio fecha, aquela zona comercial vira um deserto, fica um lugar ali vazio, inclusive perigoso, né? As pessoas daí se deslocam para a área residencial e aquela área residencial durante o dia também estava desértica, vazia, só circula gente ali depois do serviço. Então o ideal é aquele zoneamento multiuso, onde numa mesma área você tem gente morando, você tem gente vendendo e você tem gente prestando serviços. Isso dá um dinamismo, a cidade passa a viver 24 horas, sempre com gente no ambiente. É claro que tem as exceções, você não pode colocar uma indústria pesada no centro da cidade, mas essa combinação de moradia, serviços e comércio, ela funciona bem, dá mais vida para a cidade, não gera aquele zoneamento fantasma. Questão número 11. História, cultura e preservação de patrimônio. Como é importante uma cidade que preserva seu patrimônio, tem lá seus monumentos históricos, tem os prédios históricos, mesmo cidades muito recentes, cidades que têm uma história recente, elas também podem ter monumento histórico, patrimônio histórico preservado. Isso aumenta aí o orgulho das pessoas em relação à sua cidade, né, quando o patrimônio histórico é preservado. Questão número 12. Urbanismo fotogênico, ou seja, a sua cidade ela é instagramável, como dizem nos dias de hoje, né? Gera belas fotos para o Instagram. Isso quer dizer que isso se faz com coisas como, né? Aquelas ruas lá que no final da rua tem um prédio histórico bonito, uma arquitetura bacana, então aquela arquitetura bonita ela fica emoldurada no final da rua. Cidades que têm ruas com curvas suaves, onde
curvatura da rua acompanha a topografia do terreno, cidade que tem topografia bonita, com morros, com praia próxima. Então, quando a cidade é fotogênica, se aumenta a qualidade de vida na cidade. Questão número 13, personalidade local. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a arquitetura da cidade, que o estilo da cidade, ele tem ali uma personalidade própria, talvez porque representa ali uma etnia que povoa o local, porque representa um traço de colonização, uma característica do povo que mora ali. A cidade com personalidade, em termos urbanísticos e arquitetônicos, é de mais qualidade de vida. Questão número 14, convivência harmônica entre a tradição e o moderno. Então, quando a cidade consegue conciliar ali o passado com o presente, com o futuro, né? É uma cidade que está viva, porque ela tem o prédio histórico, ela tem o prédio moderno, eles estão ali convivendo em harmonia, dá um sinal de vitalidade para a cidade. Questão 15, transporte público eficiente e multimodal, ou seja, você tem opções à vontade de transporte público, pode ser metrô, pode ser o bonde elétrico, pode ser o ônibus, pode ser ciclovia, pode ser várias oportunidades, né, com vários estilos de transporte, isso dá qualidade de vida. Questão 16, a cidade deve ter pelo menos uns 3 desses itens que eu vou citar aqui agora, que são itens que dão qualidade de vida na cidade. Museu, orquestra sinfônica, corpo de balé, universidade, restaurantes de culinária étnica, feira, mercado de pulgas, um mercado municipal e festivais culturais. Se a sua cidade tem esses itens, mais qualidade de vida para a sua cidade. Questão 17, né? Sem planejamento urbano totalitário. O que quer dizer isso? São aquelas soluções aqueles urbanistas inspirados em doutrinas totalitárias. Vamos citar aqui o super festejado Le Corbusier, que tinha umas ideias absurdas sobre urbanismo. Então, Brasília vai por essa linha, né, porque ali foi tudo traçado na prancheta, a cidade não cresceu naturalmente. Deste lado aqui é os hotéis, daquele lado é o edifício comercial, ali é residência, aqui é comércio, tudo planejado ali numa estrutura monumental, com grandes avenidas, enfim, dá uma ideia de distopia, aquelas situações, aqueles filmes lá de distopias autoritárias. Questão número 18, né? A cidade está livre das pessoas em condições precárias, aqui eu vou citar pedintes, drogados, golpistas, batedores de carteira. Sabemos que o problema social existe, mas quando a cidade não tem isso e resolveu isso aí de uma forma sustentável, de uma forma que respeita a dignidade das pessoas, há mais qualidade de vida aí para essa cidade. Questão número 19. Sem poluição de vários tipos, poluição sonora, poluição do ar, poluição da água, poluição visual. Na poluição visual, a gente está incluindo também aquele excesso de propaganda nas ruas, de outdoor, mas também a pichação, né? A pichação deixa a cidade feia, é poluição visual. Questão número 20. Né? Limpeza e boa conservação, tanto pública como privada. Quando se encontra calçadas bem lisas e sem buracos que facilitam aí a circulação dos que têm dificuldade de locomoção. Quando você encontra uma cidade sem sujeira, né, e tanto o asfalto como a calçada, como as praças estão bem conservadas, e também o lado particular, né, quando a população cuida bem das suas casas, dos seus prédios, qualidade de vida. Então veja que aqui eu considerei apenas os lados mais urbanísticos da cidade, né? Não levei em consideração coisas como tem trabalho na cidade, quais são as oportunidades de emprego, tem condições de educação, de se formar ali, como é que é o custo de vida. Não incluí também aquela modinha do ESG, né? A cidade é sustentável, ela é social, ela tem boa governança. Não incluí esses itens. Fica aí por conta de vocês enriquecerem a lista.
Então diga para mim aí, verifique o ranking da sua cidade e me diga se você está morando numa cidade com alta qualidade de vida. Obrigado, fui.